Ó, hein? Lagunitas IPA, sensacional, uma das minhas IPAs prediletas, olha só. Vamos colocar aqui. Sensacional, hein? Fala a verdade. Toca a vinheta, já pode começar. Vamos falar de Ansible, vai. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre o Ansible, isso mesmo, dando continuidade aqui na semana DevOps, mano, uma semana inteira com muito conteúdo técnico. Hoje nós estamos fechando aí o conteúdo técnico, mas amanhã, sabadão, ainda tem live, hein? Colhem aqui às 8 da noite que vai ter live aqui no canal para que vocês possam saber uma porrada de novidades, também para que nós possamos fazer aquele encerramento sensacional. E vai ter sorteio de treinamento, então fica ligado aí que você pode ganhar um treinamento aí de Docker, Kubernetes e de tudo mais. Então, amanhã, sabadão, vai ter também live, certo? Se você tá vendo isso no futuro, mano, você não vai participar do sorteio do treinamento, mas não tem problema, você pode curtir a live também que tá aparecendo aqui no card, certo? Procura aqui nos cards que vai estar falando. Vou tomar um gole de cerveja. Mas hoje nós vamos falar sobre um cara que é totalmente excelente, esse cara é o Ansible, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um playbook para fazer o provisionamento de 3 maquinetas lá na AWS. Então nós vamos criar 3 instâncias na AWS com o Ubuntu instalado, vamos aprender como cria na unha, passo a passo, criando esse playbook e fazer a instalação do Ansible, evidentemente, para que possa tudo isso acontecer e nós vamos ver o resultado acontecendo, ou seja, criando 3 maquinetas lá na AWS, nós vamos conectar via SSH, vamos brincar também com o Ansible através do ad hoc commands, ok? Ou de comandos ad hoc aí, né? Vai ser bastante legal, vai ser bem divertido, ok? Vou propor um desafio aqui. O que eu fiz? Eu montei 3 maquinetas para fazer um cluster Kubernetes, por exemplo, ok? Vou fazer o desafio. Se esse vídeo tiver 2.000 curtidas aí no intervalo de 30 dias, eu vou pegar e vou fazer o quê? A segunda parte dele. Essa segunda parte é o quê? Criar um playbook para fazer a instalação do Kubernetes e fechar o cluster, ok? Olha só que sensacional. 2.000 curtidas nesse vídeo, então já curte aí, beleza? Para de falar, vamos parar de falar e vamos lá brincar com o Ansible, essa ferramenta da Red Hat que é sensacional. Python, né? Python normalmente é sensacional. Python e Go são as duas linguagens que alta miséria da balada. Eu fico emocionado só de pensar, beleza? Então, bora para a linha de comando que é mais de 1 hora de muita relação, de muito conteúdo técnico, então bora estudar. Se você quer fazer junto, basta ter uma máquina, um desktop Linux ou Mac aí da vida e ter uma máquina Linux lá ou uma conta na AWS, nesse exemplo, para que você possa brincar. Se você não tem conta na AWS, não tem problema nenhum, você pode adaptar isso para o seu cloud provider, para outro cloud provider, sem problema nenhum, certo? Então é isso aí, para de falatório, vamos lá para o Shell e é nóis. Vou tomando cerveja aqui enquanto eu vejo vocês fazendo aí, que vai ser sensacional, muito legal, vai lá. E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora lá então para o terminal ver como que funciona essa bagaça, o que é esse carinha chamado Ansible, ok? Primeira coisa, eu vou vir aqui no browser e vou colocar assim, ó, Ansible install, ok? Somente para que nós possamos ver como que faz a instalação desse cara seguindo a documentação oficial, certo? Vamos lá então, Installation Guide, aqui tudo certinho. Perceba o seguinte, nós temos diversas plataformas onde é possível fazer a instalação do Ansible. Então nós temos aí, descendo, olha só, aqui está mostrando como que faz lá no Yunst, utilizando Fedora ou Red Hat, CentOS, olha só que sensacional. Descendo um pouquinho mais, você tem aqui como fazer a instalação no Ubuntu, caso você esteja utilizando o Ubuntu. Aqui nós temos do Debian, que mais? Olha só, do Gentoo, do FreeBSD, do macOS, que mais que nós temos? Temos do Solaris, enfim, temos uma porrada, né? Tem uma porrada de opções aí para fazer uso, para fazer a instalação do nosso querido idolatrado Ansible, ok? O que mais que tem aqui, ó? Do Arch Linux, né, galera? Que usa desktop Linux, gosta bastante do Arch Linux, do Slackware, olha só que sensacional, Clear Linux, enfim, vai descendo aí, tem várias opções, tá vendo? Ó? E ele é super simples de fazer a instalação, é da mesma forma lá do Terraform, certo? Bem tranquilo mesmo, bem fácil, super tranquilo, beleza? Bem facinho. Ó, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, fazer a instalação no macOS, que é onde eu estou utilizando, né, só para que fique igual ao vídeo do Terraform, né, fazer a mesma coisa.
que nós fizemos lá no Terraform, vamos brincar aqui também com o Ansible, ok? Que mais que nós temos aqui? Então, do Ubuntu, se eu tivesse um Ubuntu, como que eu faria? apt update, depois adicionaria o repositório lá do Ansible e por fim apt install Ansible, certo? Se eu tivesse lá no Red Hat da vida, no Ian, é só digitar lá o dnf install Ansible, certo? Sem nenhum problema, lembrando que o Ansible é da Red Hat, então acho que você não vai ter problema algum de utilizar aí lá no ambiente da Red Hat, ok? Simples, rápido e fácil, então para fazer a instalação é Morboi, certo? Quero fazer a instalação aonde? No macOS que eu comentei, então onde eu faço a instalação no macOS tá aqui, ó, certo? Preferido, ó, ele fala que é preferencialmente para fazer a instalação através do pip, né? O pip é uma maneira de você instalar os módulos Python aí na bagaça, certo? Lembrando que o nosso querido latrado, o Ansible, é em Python. A única coisa que eu preciso para executar o Ansible é ter o Python instalado lá no meu servidor remoto, né? Onde eu vou aplicar as regras do Ansible, eu preciso ter o Python instalado. Até tem como eu utilizar sem ter o Python instalado lá, né? Eu uso o Ansible e o próprio Ansible vai fazer essa instalação do Python lá antes de começar toda a brincadeira, mas enfim, pensa assim, ó, a única dependência que eu tenho que ter lá no servidor é o que? É o meu Python, ok? O servidor que eu digo lá na máquina destino, né? Não sei qual que é a máquina aí onde vocês vão atingir isso daí, mas na máquina destino, se for um Linux da vida, seja lá qual for, né? Um Linux da vida, ou se for um appliance, não sei, né? Pode ser um appliance de rede, pode ser um Windows, mas enfim, se for um Linux, ele vai atingir tranquilamente, lembrando que você só precisa ter o Python instalado. Simples assim, certo? Nada de outro mundo. Então, bora lá fazer a instalação desse cara aqui no nosso querido latrado Mac. Para fazer a instalação, ó, lembrando que tem aqui o diretório Semana DevOps, só tá lá o Terraform, né, o diretório Terraform que nós tínhamos brincado, né, no último vídeo aqui da Semana DevOps, o último vídeo que eu participei, evidente, né. O que acontece agora? Nós vamos pegar e fazer a instalação do Ansible, pip install e o nome lá, pip install espaço Ansible, que é o nome do nosso pacote, beleza? Pip install Ansible, simples assim. Vou dar o Enter aqui na bagaça e ele já começa a fazer a instalação. Lembrando, mais uma vez, lá no servidor remoto eu preciso ter o Python instalado para começar a brincadeira. Evidente que tem uma forma de fazer pelo Ansible também, né? Dá para brincar também. Olha só, feita a instalação do nosso querido latrado do Ansible, olha só, falou que foi feito com sucesso e junto com os outros pacotes que são necessários, ó, o Jinja 2, que é para você brincar com os templates, PyYaml, olha só, uma porrada de módulos, uma porrada não, né? Meia dúzia de módulos aí para que o Ansible funcione. Lembra lá do Terraform, a gente só instalou um binário, aqui já é algumas coisinhas a mais, certo? Eu posso vir aqui agora e digitar um Ansible -- version da vida, vamos ver qual que é a versão, a 2.8.4, certo? Essa é a versão de que nós estamos utilizando aí, né? Provavelmente não, com certeza a última versão é a 2.8, a versão lá do nosso Ansible, beleza? Uma vez o Ansible instalado, eu já posso sair brincando, já posso me divertir de montão. Lembrando que quando eu faço a instalação do Ansible, ele vai, ainda mais se estiver no Linux lá da vida, vai ter um diretório etc Ansible, que lá dentro vai ter um arquivinho chamado host e o ansible.cfg. Pra gente, não esquentem a cabeça com isso, né, por enquanto, porque nós vamos criar a nossa estrutura do diretório Ansible aqui, para que a gente possa construir que nem Lego, certo? Então, primeira coisa, mkdir Ansible. Vamos criar aqui o diretório do Ansible e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado hosts. Por quê? Dentro desse arquivinho hosts é onde eu vou ter quais são as máquinas, quais são os servidores que eu quero atingir. Nesse vídeo de Python, o que nós vamos fazer? Nesse vídeo de Python, nesse vídeo de Ansible, o que nós vamos fazer? Nós vamos provisionar 3 maquinetas lá na AWS com Ubuntu, igualzinho nós fizemos lá com Terraform, ok? Nós vamos fazer algumas outras brincadeiras também. E o que acontece? Eu já peço para que vocês façam o seguinte, se esse vídeo aqui ele tiver 2.000 curtidas, nós vamos continuar a série do Ansible e esse vídeo aqui está provisionando as máquinas, 3 máquinas lá. O próximo vídeo seria fazer a criação de um cluster Kubernetes, então 2.000 curtidas nesse vídeo, eu faço um outro vídeo fora da Semana DevOps lá para o canal falando
como se fosse a continuação desse, né? Falando como que funciona aí para fazer a instalação de um Kubernetes, do Docker, do Kubernetes e fechar um cluster, certo? Então fica aí essa promessa, eu espero que vocês estourem esse vídeo de curtidas, beleza? Feito isso, estou aqui no meu host, então aqui no meu host é onde eu vou passar quais são as máquinas que eu quero impactar. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui na minha rede um 92.168.0.1, fosse uma máquina, eu colocaria aqui, tivesse um 92.168.0.121, sei lá, ia colocando aqui. Beleza? O nome delas. Agora vamos imaginar que na minha infraestrutura eu tivesse lá, sei lá, os web servers, ok? Que seriam essas duas máquinas. Aí eu tenho um outro grupo que seria, sei lá, os DNS, certo? Que é minhas máquinas que respondem o DNS, que é o 011 e a 012. Por exemplo, beleza? E eu tenho outro grupo de máquinas lá que é o meu e-mail, que representa os e-mails, por exemplo. Eu venho aqui e coloco lá, ó, mail, certo? E aí eu vou adicionando aqui os IPs, né, tudo certinho, das máquinas que eu quero controlar. Por quê? O Ansible, ele é um gerenciador de configuração, certo? Sei lá, daqui a 15. O Ansible, ele é um gerenciador de configuração, então eu posso, em determinado momento, disparar um playbook para que ele execute, sei lá, a receita de configuração dos web servers, sei lá, para colocar o Nginx e mais alguma outra ferramenta lá, por exemplo. Ou então, em outro momento, eu quero configurar o meu DNS ou o meu e-mail, certo? Então eu posso selecionar exatamente qual que é o pool de máquinas que eu quero. Então, quando eu for executar lá um Ansible playbook, eu posso falar assim, eu quero que você atinja todos os web servers. Os web servers são exatamente os caras que estão aqui dentro, certo? Ah, eu quero que atinja os DNS, ou não, eu quero que atinja all, né? O ALL, que é todos. Então ele vai atingir todas as máquinas aqui, não vai ser por grupo. O que eu quero mostrar aqui, somente que é possível criar grupos aqui dentro e colocar os seus IPs das máquinas que você quer atingir, o IP ou o nome, né? Lembrando outra coisa também, aqui nesse caso, nós estamos colocando aqui o web server, DNS e e-mail. Você é obrigado a fazer isso? Não. Aqui eu estou criando um grupo. Se eu quisesse colocar aqui somente uma lista, sem nenhuma definição, aí não é só a lista de IP, eu posso também tranquilamente. Não é elegante, não é bonito, né? O que nós vamos fazer aqui na aula de hoje? Nós vamos gerar esse cara automaticamente, porque nós vamos criar as instâncias na AWS e já vamos criar essa instância na AWS e já vamos adicionar o IP delas aqui dentro do host. Por quê? Para que ele cuide, né? Para que ele possa cuidar o Ansible, saber aí quais são os hosts, é o inventariado dele, né? Para saber quais são as máquinas que nós estamos criando e até depois para fazer a instalação de outras coisas aí nessas máquinas ser super tranquilo, porque já vai estar aqui tudo inventariado, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dois grupos aqui. Um que é um grupo local, certo? Que é a minha própria máquina aqui, e o outro vai ser o grupo, que nem vou colocar o IP nem nada aqui, vou colocar o localhost, só que é a minha própria máquina. E o outro grupo que eu vou criar aqui vai ser um grupo chamado, sei lá, Semana DevOps, ok? Então deixa eu colocar aqui o DevOps em maiúsculo para ficar bonitinho. DevOps, Semana DevOps, certo? Desse jeitinho aqui, bonitinho de ai meu Deus. Então o nome, eu vou colocar tudo em minúsculo, porque senão eu vou esquecer e depois, né, já viu. Então Semana DevOps aqui e o local. O local eu vou colocar localhost, beleza? Aqui na Semana DevOps eu não sei, porque eu vou criar ainda essas máquinas. E quando eu criar essas máquinas, a AWS, depois que cria, ela me dá o IP. Então, por enquanto, eu não tenho o IP, certo? Eu vou deixar em branco. Por quê? Eu quero que o Ansible preencha isso daqui para mim automaticamente. Aqui no localhost, eu posso colocar algumas opções que são bem interessantes para facilitar a minha vida, como por exemplo, Ansible Connection igual local, porque eu estou falando que esse cara aqui é a conexão local, é localhost, é aqui, né? Não precisa sair daqui, não precisa o SSH para algum host externo, não, o localhost é a minha máquina, então quando eu quiser atingir local, somente a minha máquina, eu digito aqui o localhost, beleza? Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui de novo, opa, aí, localhost, o que é mais que eu tenho que colocar aqui, ó? É de bom tom eu colocar também quem que vai ser o interpretador aí, então eu vou colocar aqui Ansible Python, eu vou, underline interpreter, igual Python. Porque eu posso ter na minha máquina diversos binários aí com versões de Python diferentes, por aí vai. Então aqui eu estou estipulando já que quem é o meu interpretador Python, é o comandinho que está na PF Python, certo? Ansible Python Interpreter, tá certinho? E por fim é o getter facts.
ok? O que é esse cara? Eu posso colocar false aqui, por default é true. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os facts. O que é facts, né? Toda vez que eu executo qualquer coisa contra alguma máquina, sei lá, contra o meu servidor lá, por exemplo, o Ansible ele já começa a pegar tudo que é detalhe daquela máquina, como, por exemplo, o IP daquela máquina, qual é o sistema operacional, tudo que você pode imaginar, ele vai começar a coletar, o que ele começa a pegar daquela máquina. Então, e isso já é por default, esses facts, ele já vai fazer essa coleta. E eu posso utilizar esses facts depois, inclusive, nos meus playbooks. Lembrando que playbook é um conjunto de arquivos aí que vai executar determinadas tarefas lá no meu servidor destino, no alvo lá onde eu quero executar essas mudanças, ok? Então aqui eu tô falando que para máquina local eu não quero pegar os facts porque é minha máquina local, isso não tem importância, então eu coloquei essas opções aqui, só isso. Aqui embaixo no Semana DevOps eu não vou colocar nada, porque afinal esse cara ainda não existe, essas máquinas ainda não existem. Outra coisa, deixa eu pegar, sair salvando aqui, ó, vou lá salvar esse arquivinho, tá salvo bonitinho, certo? Então eu já tenho aí uma máquina cadastrada, que é o meu próprio localhost, e já tenho lá um grupo declarado, né, o grupo desse cara. O que eu posso fazer aqui? Eu quero ver se está funcionando o Ansible, eu posso ver aqui, ó, Ansible-i, o i é de inventário, né, de inventory file, né, então qual que é o arquivo aí de inventário, que é o que a gente acabou de criar. Então eu estou passando aqui "-i host", vou passar all, ou seja, eu quero pegar todos, não importa o grupo, "-m ping". O "-m" é de módulo, então eu tenho vários módulos. Eu tenho um módulo, sei lá, desde fazer instalação via apt, via IAM, tem um módulo, que mais aqui? Vixe, eu tenho uma porrada, tem um módulo para copiar, tem um módulo de shell, tem um módulo de git, que já vai fazer o clone de um repo automaticamente, enfim, tenho N possibilidades aqui, são vários módulos. Depois, dá uma olhada aqui, ó, deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui, né? Então vamos pegar aqui, vamos digitar aqui módulos, para a gente ver quais são os módulos que tem, ó, all módulos. Olha o tanto de módulo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um módulo até não querer mais, certo? Então só de Azure, só de AWS, tem uma porrada de tudo que você imagina, ó, de Docker, de FortiOS, de ECP, ó, Netscaler, tem um monte, dá uma olhada lá, tem uma caralhada mesmo, vale muito depois a pena dar uma olhadinha lá com todo cuidado, né, com bastante atenção, certo? Voltando aqui para o nosso shell, vou dar um enter aqui nesse cara, perceba o seguinte, ele pegou e falou, localhost tá sucesso, né, tá aí belezinha, o localhost conseguiu pingar, né, não fez nada demais, ping pong, tá beleza, tá funciando, certo? Tá aí dentro do controle do nosso querido Olatrado Ansible, essa máquina, não do controle, né, mas tá acessível, certo? Simples assim. Por enquanto, não vamos fazer mais nada através, esse daqui é um modo chamado ad hoc, onde eu posso passar, né, os comandos aí via linha de comando para que ele execute lá no host remoto. Por enquanto, não vamos fazer nada com isso, certo? Por enquanto, segurem aí a emoção. Por quê? Nós vamos pegar e vamos criar o nosso playbook. A ideia aqui é criar 3 maquinetas lá. O que nós fizemos foi criar o primeiro arquivinho chamado hosts. O segundo arquivo que nós vamos criar vai ser o seguinte, vai ser um arquivinho que eu chamo de main, certo? Que é o cara que vai chamar aí as receitas, né, os playbooks que ele quer, a receita do chefe, né, mas dá na mesma. O playbook que eu quero executar, qualquer role que eu quero executar, é o que ele vai me ordenar. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar esse arquivinho, main espaço YAML, certo? Vou dar um enter aqui nesse cara. Vou começar lá com os 3 tracinhos, depois eu venho aqui, ó, hosts 2 pontos, local, certo? Que eu quero que ele execute aqui é local, que ele vai executar isso, não é nenhum servidor remoto, é local. Roles, eu já explico para vocês. Vou colocar aqui embaixo que é o, sei lá, create, certo? Vai ser o nome da role que eu vou ainda criar essa role, né? Mas eu vou colocar o nome aqui de create, que ele vai criar as maquinetas pra gente, ok? O que acontece aqui? Então, roles são como se fossem características. Vamos imaginar que esse playbook, ele não vai somente criar os hosts na AWS, que ele fosse criar os hosts da AWS lá com Linux, que depois ele vem e tem lá uma outra que é install Kubernetes, por exemplo, tem uma outra que é create cluster ou coisas assim, daí tem uma outra deploy
app. O que acontece? É como se eu estivesse falando assim, ó, tem esse role que é um conjunto de diretórios que vai cuidar da criação, do provisionamento dessas máquinas, tem um outro que vai instalar o Kubernetes, tem uma outra que vai criar o cluster, tem um outro que vai deployar a aplicação, ok? Então, hoje o que nós vamos ver é o Create. Se vocês fizeram lá as 2.000 curtidas nesse vídeo aqui dentro de um mês aí para ficar legal, aí eu faço os outros, aí eu faço o próximo. Assim a gente vai indo fazendo uma nova série no canal. Hoje nós vamos criar essas máquinas lá, certo? Então só tem aqui um Create. Aí, Jefferson, por isso você colocou o nome Create? Não, eu poderia vir aqui e colocar Gyropops, ok? Isso aqui é somente o nome da role que eu vou criar, ou seja, da estrutura de diretórios que eu vou criar. Então eu vou colocar aqui de Create, beleza? Que eu vou criar as máquinas. Simples assim, nada mais eu vou fazer, ok? Somente colocar essa informação por enquanto dentro desse arquivo. Saio salvando, tá lá? Então, nossos arquivinhos tem o que? O host e o main por enquanto, somente isso. Aí eu vou vir aqui, que eu falei que eu tenho roles, certo? Então, eu vou criar um diretório chamado roles. Olha só como que ficou a nossa estrutura, beleza? Vou lá para dentro de roles, tô lá dentro de roles, não tem nada ainda criado em roles, certo? Porque nós vamos criar uma estrutura de diretórios. Mas antes, lá no main, ó, deixa eu dar um cat aqui no main, eu falei que eu tenho uma role chamada create. Então aqui dentro de roles eu vou criar um outro diretório chamado create, beleza? Se eu tivesse outras roles, eu ia criar todos os diretórios, sei lá, o install Kubernetes, que nem eu tinha falado. Por enquanto, somente o create. Vou acessar esse create, olha só, o path, tem nada criado aqui dentro desse cara ainda, certo? Porque agora eu vou vir aqui, vou chamar quais são os diretórios que eu preciso. Lembrando, você tem toda uma estrutura, tem até um comando do próprio Ansible, que ele já cria essa estrutura de arquivos, né? A estrutura que você precisa aí para sair utilizando, para criar os seus playbooks, ok? Só que nós aqui vamos criar um a um. Por quê? Aqui não tem vida fácil para ninguém. Eu não quero que vocês fiquem preguiçosos aí usando ferramentinhas para criar tudo. É evidente que depois, quando você já estiver conhecendo mais, né, tendo ideia do que está acontecendo, entendendo direitinho, é evidente que você pode criar automaticamente. Mas por enquanto nós vamos criar na mão. Até para que vocês vejam como que é. Ó, vou vir aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, RM -rf create, e vamos ver aqui, ó, Ansible-Galaxy, e vou vir aqui e falar, ó, init, qual que era o nome? Create, certo? Vou dar um enter aqui na bagaça, vou dar um ls, olha só, ele criou essa role para mim, vou acessar lá em create, vou dar um ls lá dentro, e olha só, ele já cria um readme, e a estrutura de diretórios que eu preciso, que é o vars, o teste, o templates, o tasks, o meta, o handlers, o file e o defaults, ok? O que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, nós não vamos criar todos os diretórios porque a gente não vai usar todos, ok? Até posso, eu vou deixar, vocês querem que eu deixe com a estrutura aqui já criada, em vez de a gente criar tudo na unha? Porque, ó, se você for olhar dentro deles, sei lá, vou entrar lá em cd tasks, por exemplo, dou um ls aqui, tem um main. Se eu vier aqui no main, não tem conteúdo nenhum ainda, né? Ele só cria a estrutura de diretórios para mim, certo? Então, se eu voltar aqui mais uma vez, eu acho que eu tenho o tree aqui, tem? Olha só como que fica, certo? Então, eu tenho lá, dentro da minha role que ele criou, create, eu tenho o defaults, daí tem um main, tudo vazio esses arquivinhos que estão aqui dentro, certo? Menos aqui no teste, tem o inventory e o teste também, mas também estão vazios. Todos eles estão vazios, ok? Não vou criar na mão, já está criado aqui tudo certinho, eu vou deixar esses caras criados aqui para facilitar a vida de todo mundo. Mas eu poderia vir aqui tranquilamente e criar somente os diretórios na unha, mkdir, templates, teste e tudo mais. O que nós vamos utilizar hoje são esses diretórios aqui, ó. O files, ó, eu vou falar os mais comuns aqui, o que cada um deles faz, né? Os diretórios mais comuns aí de quando você utiliza o nosso querido Ansible Galaxy para criar a estrutura, eu vou pegar e falar para vocês quais são os que nós vamos utilizar ou os mais utilizados aí quando você está criando o seu playbook. É evidente, tudo isso depende de caso a caso, né? Mas o que sempre vai ter aí, que sempre você vai ver coisas, é o Files. O que é o Files? Onde eu coloco os arquivos que eu quero compartilhar com a minha máquina alvo. Então, por exemplo, se eu crio lá um playbook, uma task falando que eu quero copiar um arquivo, coisa do gênero, para minha máquina remota, eu coloco aqui dentro de Files. Handlers, por exemplo, se eu preciso reiniciar algum serviço, sei lá, eu fiz uma modificação no SSH e eu preciso reiniciar o serviço do SSH, isso é um handler, eu crio aqui um arquivinho
onde eu vou passar falando que eu quero, né, que eu faço restart lá no SSH e por aí vai, certo? Outro cara que nós vamos usar bastante é o Tasks. O que é esse Tasks? É onde eu vou colocar as tarefas que eu quero mesmo. O que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele instale uma máquina, eu quero que ele instale um pacote, eu quero que ele copie um arquivo. Quais são o que eu quero que ele coloque lá para dentro, certo? O Templates, ele é bem parecido com o Files, com a diferença que no Templates eu coloco os arquivos, sei lá, de configuração, né, da máquina alvo lá que eu quero jogar. Só que o Template, como o nome diz, ele aceita, ele é um template, então ele aceita variáveis lá dentro. Então eu posso, sei lá, colocar, usando o Jinja 2, né, que é o módulo Python lá, eu posso colocar aqui, sei lá, uma configuração. E o valor dessa configuração é dinâmico, sei lá, pode ser o IP da máquina ou coisas do gênero, certo? Então é uma variável, é uma forma de eu criar um arquivo template, né, com variáveis lá dentro, e ele vai entregar esse arquivo lá na máquina destino, né, na máquina onde ele vai atuar, já completado com as informações personalizadas. Aqui é de testes e nós temos o nosso diretório de vars, que é onde eu coloco as minhas variáveis, beleza? Simples assim. Então, só para que vocês vejam novamente, o comando que nós usamos foi qual? Foi o nosso querido idolatrado Ansible Galaxy aqui, init, que é para inicializar, né? E depois eu vi colocando o create, que é o nome da role que eu quero, certo? Simples assim, então criei lá o meu diretório, criei minha estrutura de diretório. Eu ia criar na mão, né? Mas já que já foi criado aqui, então vamos em frente, beleza? Bem, o que eu vou fazer aqui agora? O readme aqui eu posso colocar a documentação, né? Posso colocar os detalhes do meu projeto. Ó, ele já vem aqui mais ou menos no esquema para mim, né? Eu só preciso completar e já vem, né, com as seções, tudo certinho. Um modelo, né, para que eu possa utilizar. O que nós vamos fazer aqui agora, então, senhor Jefferson? Nós vamos fazer o seguinte: primeira coisa que nós vamos brincar vai ser lá em Tasks. Por quê? Eu vou pegar e vou criar um arquivinho novo lá dentro de Tasks. Então, eu vou entrar lá no diretório Tasks e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado provisioning. Ok? Que nós vamos provisionar uma máquina, YAML, certo? Provisionar uma máquina, provisionar instâncias, provisioning, tá certinho, YAML, vou dar um Enter aqui na bagaça. E aqui nós vamos começar a criar o nosso arquivo, certo? Lembrando mais uma vez para os senhores que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo para que vocês tenham uma ideia do como que funciona o Ansible. Então, muitas das coisas que nós estamos colocando no arquivo é para que vocês vejam, né, como que isso funciona, como que é a estrutura e tudo mais. Não fiquem desesperados se não entender algum step ou alguma coisa, porque aqui é somente para que vocês tenham uma ideia de como que isso funciona. Eu vou explicar tudo que é possível aqui, mas se você não entender direitinho, não tem problema, busca mais material, certo? Corre atrás de mais material e fica atento no canal que vai vir muito mais conteúdo sobre Ansible ainda, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou vir aqui e vou começar a escrever o que eu quero que ele faça, né? Que o Ansible faça. Primeira coisa, eu vou vir aqui, colocar um name. O que é o name? O nome dessa minha tarefa, e eu quero criando o security group, né? Ou seja, criando o security group lá da nossa querida e idolatrada AWS, ó, security, né? Group. Somente o nome aqui, tá? Eu poderia colocar qualquer coisa. Aqui embaixo, aí eu venho já com as definições. E daí eu tenho aqui um local action, 2 pontos. O que eu quero fazer? Eu tenho um módulo chamado EC2 Group, certo? Então eu vou vir aqui embaixo e vou colocar lá, ó, módulo, 2 pontos, EC2 Group. Aí você fala: Jefferson, mas aonde você está vendo essas coisas? Aí a gente volta aqui no módulo e a gente vai procurar aqui, ó, EC2, ó, tem um monte aqui, tá vendo? Ó, só de EC2, tá vendo? Uma porrada, ó, EC2 Group, que é esse cara aqui. Beleza? Que é o que a gente vai estar utilizando. O que ele faz? Ele mantém um VPC, certo? Security Group EC2. É isso aí que ele vai fazer lá, tá vendo? Simples assim. Aqui tem todas as opções que você precisa. Então, voltando aqui no nosso arquivo, vamos lá começar a definir, então, o nosso Security Group, certo? Então, o módulo vai ser o EC2 underline Group. Aí eu venho. Qual que é o nome desse meu módulo aqui? Eu vou passar aqui que é uma variável, certo? Depois a gente vai preencher essas variáveis aqui para que vocês entendam. Eu vou colocar aqui Security Group, beleza? Simples assim. Quando eu vou passar variável aqui dentro do meu arquivo, do Ansible, eu passo dessa maneira, 2 chaves e o nome da variável aí dentro, beleza? Simples, rápido e fácil. Depois eu posso vir aqui embaixo e ainda colocar um description da vida, 2 pontos, sei lá, security
group gyropops, certo? Que mais eu posso colocar aqui? Região. Qual que é a região que eu quero colocar esse cara, que eu quero criar esse resource aqui? Eu vou colocar, não vou colocar nada não, vou colocar aqui variável também pra gente, só pra gente brincar mais, né, pra gente poder brincar com variáveis também. Então tá aqui region, aqui do security group, certo? Deixa eu arrumar aqui, certinho, beleza. O que eu venho agora aqui? Vou colocar as rules desse meu querido security group. Como assim rules, Jefferson? Eu vou falar do meu ingress, tanto do ingress como do egress, né? Ou seja, a entrada e a saída aí de regras. Então, a primeira que eu vou colocar aqui das rules, eu vou falar o seguinte, eu vou colocar aqui falando deixa eu ver, do SSH. Vamos lá. Proto, TCP, que é o protocolo que eu quero utilizar, e aí eu venho aqui, ó, from port, qual que é a porta de origem? 22, e aí venho aqui, que mais? To port, 22, que é a porta destino, e eu passo CIDR, ó, igualzinho o que nós fizemos lá no Terraform, certo? CIDR, underline IP, aí eu coloco 0000/0, porque eu não quero saber de onde vem, é geral. E aí eu vou colocar outra rules aqui, só que essa aqui eu vou especificar que é o que do meu egress, ok? Ou seja, da saída. Do primeiro lá foi para a entrada e agora esse aqui é da saída. Qual que é o protocolo que eu quero utilizar? TCP, beleza? O que mais que nós temos aqui? Protocolo TCP não, aqui é todos, né? Que é na saída, eu vou colocar todos. E depois o CIDR, que nada mais me importa, certo? CIDR IP 2.0.0.0, cadê o ponto zero? Ponto 0/0, beleza? Desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, simples assim, nada de outro mundo. Ainda eu posso vir aqui e colocar um register, só para que ele registre toda vez que ele passar por aqui, eu saber que ele passou por aqui. Firewall, certo? Caso eu utilize, caso eu queira. Toda vez que você executar isso aqui, faz determinada coisa, então só criando um register aqui para ele. Beleza? Feito isso, então já criei o meu querido lateral do security group. Então já está aí para criar o meu security group. Próximo passo, o que eu preciso fazer? Vir aqui e colocar outra task. Lembrando que esse name task é uma task. Criamos a primeira task. Vamos criar mais uma agora. O que nós vamos fazer aqui? Criando a instância EC2, certo? Então isso aí vai ser o nosso próxima tarefa. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar mais uma vez aqui local action EC2. Então aqui é só para EC2, beleza? Que é o que? O módulo que eu quero utilizar, local action EC2, já direto. E aqui dentro eu vou sair já colocando as informações desse cara. Group igual. O group aqui, mesma coisa, eu vou pegar e vou colocar aqui o security group, certo? Deixa eu dar aqui um security underline group, é uma variável, depois a gente vai preencher ele, beleza? Que mais? Que é o security group, que ele vai fazer parte dessa instância. Instance type, por exemplo. Então, instance type. Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa. Eu vou pegar e vou criar uma variável para falar isso. Instance type. Beleza? Depois eu preencho. Que mais? Qual que é a imagem que eu vou utilizar? Image. Qual que é a imagem que eu quero utilizar lá? Então eu vou colocar aqui também, sei lá, o nome da variável vai ser image. O que mais que eu posso colocar aqui? Wait, se eu quero esperar ela subir, sim, true. O que mais que eu posso colocar aqui? Região, super importante. Qual que é a região? Mesma coisa, vou usar uma variável para isso, region, certo? O que mais que nós temos? Preciso para conectar lá um keypair, certo? Vou então criar lá um keypair depois, só vou colocar aqui também, eu não sei o nome ainda que eu vou criar, então vou colocar aqui também como uma variável, certo? Então vai ser keypair o nome da variável, deixa eu assim, certo? Que mais? Count. Quantas eu quero, né? Então eu vou passar aqui quantas eu quero. Também vai ser uma variável, né? Count. Só pra gente abusar das variáveis aí. Beleza? Feito isso, eu vou pegar aqui, vou vir aqui e colocar um registry, né? Register.
EC2, somente para, né, saber quando passar por aqui, certo? Eu espero que seja tudo certo a tabulação desses caras. Depois eu venho aqui, vou criar mais uma coisa ainda. Que mais? Então eu já criei meu Resource Group e eu já criei o meu EC2. Agora eu quero colocar essa máquina nova que eu criei, eu quero adicionar ela no inventório, no inventário temporário, né? Ou seja, quero guardar, senão eu vou perder. Eu vou criar 3 máquinas dessa, vou perder o controle, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um cara aqui, deixa eu colocar name, adicionando a instância ao inventário temp. E aqui eu vou colocar o seguinte, add_host, que isso daqui também já é uma função pronta, certo? Já é algo que eu posso sair utilizando tranquilamente. Depois, se você vai lá, procura lá na documentação do Ansible, você vai ver que já tem essa função. O que essa função faz? Ele vai adicionar alguma máquina, certo? Você coloca um nome ou coloca um IP a um grupo. O que ele recebe de parâmetro para isso? Por exemplo, name igual, eu venho aqui e vou colocar mais variável. Certo? Eu quero colocar aqui item public IP, ok? Eu quero que ele pegue uma variável public IP. E o item eu já explico para vocês o porquê que ele está aqui, beleza? Então, add um name, tá lá falando o name, qual que é a próxima informação que eu preciso? O grupo, quais são os grupos que ele vai participar. Então, eu vou colocar ele no gyropops-new, beleza? Então, esse aqui é o grupo temporário que ele vai participar aí no momento de criação, certo? E aí, como eu utilizei ali o item, eu tenho que vir aqui, né, aqui embaixo, desse carinha, deixa eu ver aqui o name, tá tudo certinho, tá certinho. Eu tenho que vir aqui embaixo desse cara do add host e colocar aqui, with items, ok? O que eu vou colocar aqui dentro desse cara? 2 pontos, e eu vou pôr as instâncias. Deixa eu pôr aqui, ec2.instance. Porque quando eu criar essas minhas instâncias, aí a EC2 lá em cima, certo? Ele vai ter uma variável lá, que é esse instance. Então, esse with instance aqui é basicamente como se fosse um for. Então, ele vai passar por todas essas instâncias que ele está criando e ele vai adicionar nesse grupo gyropops new, certo? Então, se tiver mais de uma instância, ele vai adicionar todos, certo? É como se fosse um forzinho aqui, passando por todas as instâncias do EC2 aí desse playbook. Beleza? Simples assim, nada de outro mundo. Feito isso, então nós já adicionamos essa máquina num inventário aí temporário. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar e vamos adicionar essa máquina que a gente acabou de criar dentro daquele arquivinho host que nós falamos, certo? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, name, 2 pontos, mesma coisa, eu vou colocar assim, adicionando a instância, né? Instância criada no arquivo host, que nós criamos aqui nessa mesma estrutura. Como que faz isso? Mais uma vez é uma local action, certo? 2 pontos. O que eu vou falar para ele fazer aqui? Line in file, ok? Mais uma funçãozinha legalzinha de, ai meu Deus, nós vamos adicionar uma linha dentro de um arquivo. Que arquivo é esse? Aonde nós vamos adicionar isso daí? Nós vamos pegar, vou falar aqui que o destino é o arquivinho que está nesse mesmo path, né? Nesse mesmo diretório. Então, por isso fica esse ponto / hosts. Está nesse mesmo nível, certo? Esse arquivinho. O que eu vou fazer aqui? Para que eu possa adicionar esse cara, essa linha, eu vou criar uma regex aqui, ok? Uma expressão regular. Para isso, eu vou colocar mais uma vez aqui variáveis para brincar aqui comigo, certo? Quais são as variáveis? Lembra? Item, de novo, item, ponto, public, underline IP. Então eu vou pegar lá eu já sei que tem o item, então eu já sei que vai vir um if aí para mim, para que eu possa utilizar, certo? Public IP é a variável, deixa eu arrumar aqui tudo certinho, tá desse jeitinho, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar, lembrando que isso aqui eu estou adicionando o public IP, certo? Então, feito isso aqui, item public, tudo certinho, agora, vou colocar aqui embaixo o que eu quero fazer com isso. Eu vou colocar aqui, o insert after, olha que sensacional. Eu quero inserir isso após o quê? Insert after. O que eu vou inserir? Após o quê? Eu vou colocar lá naquele grupinho que eu criei, que é o quê? Semana
DevOps, certo? Que é o grupinho lá que tá lá, que eu coloquei no host, se todo mundo tá lembrando. Então eu vou colocar o IP público desse cara logo abaixo aí dessa entrada, somente para que eu possa colocar no grupo certinho. Isso daqui não é a melhor maneira do mundo de se fazer isso, mas é uma boa maneira de se resolver esse problema, certo? E o legal é que você começa a treinar as diversas opções que você pode fazer aí com o Ansible, certo? Eu venho aqui e vou colocar item private underline IP, certo? Então essa daqui é a line que ele vai adicionar após aí a semana DevOps. Então ele vai pegar esse item private IP e vai adicionar para mim, certo? Private IP não, public IP, né? Eu tô falando do public aqui. Public IP. Desse jeitinho bonitinho de ai meu Deus, certo? Feito isso, venho aqui embaixo, eu preciso colocar aquele with items, né, with items, dois pontos. O que ele vai adicionar aqui? Qual que é a informação que ele vai colocar aqui do private IP? Mais uma vez, a nossa querida variável lá de EC2, certo? Ponto instance. Então ele vai pegar, vai passar por todas as EC2 instances que ele criou aqui nessa brincadeira, vai pegar o public IP e vai adicionar aqui no host logo após a entrada da semana DevOps que está lá escrito tudo bonitinho. Beleza? Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo, hein? Putz grila, muito simples mesmo. O que eu vou fazer agora? Já está certo aqui com o meu public IP. Eu tenho que fazer o seguinte, quando a máquina está sendo criada, eu preciso fazer com que eu preciso esperar que ela seja inicializada, que ela seja startada. Por quê? Quando terminar de passar o playbook, eu já quero acessar a máquina, eu já quero saber que está tudo funcionando belezinha. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com mais um name da vida, mais uma task, e vou colocar aqui, sei lá, esperando o SSH. Beleza? Ou seja, esperando a máquina subir. O que eu vou fazer? Mais uma vez, uma local action. Lembrando, eu não estou saindo da minha máquina para fazer isso, estou fazendo aqui, né, no próprio notebook, né? Lembrando que eu estou explorando a AWS lá, mas eu estou executando a partir do meu notebook. Então eu vou colocar aqui o nosso querido local action. A função que eu vou utilizar é o wait for. Então ele vai esperar pelo quê? O que ele vai ficar esperando lá? Ele vai ficar esperando o host, certo? Que host que ele vai esperar? Mais uma vez eu vou utilizar a minha querida idolatrada, como chama? Variável, certo? E ele vai ficar esperando por quê? Ele tem que ficar esperando pelo public IP, certo? Public IP, certo? Então o host dele, ele vai wait for, o host é o public IP, que é a variável que ele vai pegar, certo? Depois, ele tem que esperar pelo mais o quê? Port. Qual que é a porta do nosso querido idolatrado? Opa, só deixa eu arrumar o host aqui com igual. Aí. Qual que é a porta do nosso SSH? É a 22, certo? Então vem aqui e coloco 22 da mesma forma, beleza? Que mais opção que eu preciso pôr aqui? O state. Eu quero ele como? Eu quero ele startado. Beleza? Então aqui qual que é o status que eu quero desse cara? Stopped, restarted ou started, do you know? Você sabe? Então eu posso estar utilizando o state, restart, se eu quero restartar ele, se eu quero startar ele ou se eu quero estopar ele. Beleza? Se eu quero estopar, stopped. Se eu quero restartar, restarted. Se eu quero startar, started. Beleza? Simples assim, nada de outro mundo. Feito isso, coloquei lá o state igual ao started. O que eu faço aqui? Eu usei o item, certo? Então tem que vir com o if, underline items, dois pontos, e eu coloco mais uma vez as instâncias. Então vem aqui, vou colocar aqui dentro esse ponto instance. Certo? Desse jeitinho bonitinho de ai meu Deus, eu acho que tá tudo certinho aqui. É isso aí. Então coloquei lá as características desse cara. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já fiz tudo isso daí, já esperei. Uma coisa que é importante também é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu preciso. Não, acho que nem vou precisar de colocar isso no local. Eu ia pegar e colocar... vou colocar uma tag aí nesse cara, certo? Só para aparecer o nomezinho lá bonitinho. Então, menos de novo, name, vou colocar mais uma task para ele executar lá. Eu vou falar o seguinte, adicionando uma tag. Adicionando um nome tag na instância, certo? E aqui eu vou fazer deixa eu dar uns enters aqui só para subir um pouquinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, o que eu vou colocar aqui? Mais uma vez, local action, certo?
dois pontos. Qual vai ser o módulo que eu vou usar? EC2 underline tag. Perceba que lá no primeiro eu coloquei o módulo aqui embaixo, justamente para que vocês possam ver uma opção de fazer isso. Ou posso colocar o módulo direto aqui no local action, beleza? Simples assim. Vou descer mais um pouquinho, só um segundinho. Cadê onde está você? Aqui, vamos descer. Aqui, boa. O que eu vou colocar então aqui? Local action é um EC2 tag, beleza? Na frente dele eu já vou passar o resource igual. Colocar uma variável aqui. Item ID, que é o ID, né? Lembre-se. Tudo que eu pegando aqui o item, que eu tiver aqui com o meu querido lá tela do item, provavelmente eu vou fazer o if items lá embaixo com EC2 instance, ok? Então ele vai pegar de cada instância o ID. Então o resource é o ID da instância, beleza? Depois ele vai pegar qual que é a região dessa instância. Beleza, deixa eu colocar aqui, da mesma forma lá com aquela variávelzinha que nós falamos. Que mais? E o state, igual present. Ou seja, eu quero que essa tag esteja presente lá. Eu quero que você adicione essa tag lá. Beleza? Ela tem que estar presente lá. Então, coloquei lá o region para uma variável que ele vai aceitar. O resource é o item ID, certo? O que mais que eu preciso aqui? Deixa eu colocar aqui só aqui embaixo. With items, dois pontos. E eu vou passar que é as instâncias, certo? Deixa eu colocar aqui. Aí. EC2.instance. Beleza? Desse jeitinho bonitinho de ai meu Deus. Que mais? Beleza, já passei. Eu preciso passar qual que é a tag que eu quero colocar, né? Qual que vai ser a tag. Então, vem aqui com args e depois eu venho aqui, ó. Tag, dois pontos. Opa, tag não. Tags, dois pontos. E aí eu passo a tag que eu quero. Então, a tag vai ser o nome lá dessa instância e ela vai se chamar, sei lá, Semana DevOps. Semana DevOps. Beleza? Esse vai ser o nome lá das minhas das maquinetas que eu criar. Ela vai ter essa tagzinha do nome lá, Semana DevOps. Beleza? Feito isso, o que eu faço? Vou sair aqui desse arquivo, certo? Olha só, tá tudo aqui certinho, o arquivinho todo ele criado. Vou sair fora desse arquivo, salvando. Beleza? Vou entrar aqui de novo para que vocês vejam. Depois eu dou um cat nele para que vocês vejam. Talvez tenha algum erro de digitação aí que a gente vai ter que mexer nele. Provavelmente, né? Saímos digitando tudo ele, sempre tem alguma coisinha pra gente acertar, né? Bem, o que nós vamos fazer aqui? Então, eu já criei esse cara. Se eu criei a minha task, é a única task que eu quero, só que eu tenho um arquivinho main aqui também, ó. Se você olhar aqui, eu tenho um arquivo main, certo? O que eu tenho que fazer com esse arquivo main? O arquivo main é um arquivo que vai ser chamado por default, é o primeiro arquivo que vai ser chamado aqui dentro desse task. No YAML, eu vou passar somente a seguinte informação. Eu vou falar assim, ó, traço include, dois pontos, o nome do arquivo. Provisioning.yaml, certo? Que é o nome do arquivo que eu criei, somente para que ele execute esse cara. Deixa eu até copiar o nome aqui para estar tudo certinho, ls. Não, o arquivo está errado. Provisioning, o que tá diferente? O YAML, eu coloquei com um A, deixa eu arrancar esse A daqui, tá com A a mais, aí, agora sim. Vamos ver se é ele, deixa eu só dar mais aqui. Por isso que sempre é bom, né, dar aquela copiada e colada para ver se o arquivo está certinho. Agora sim, o nome está certinho. Bem, feito isso, então, em relação aos testes, está tudo certo. Legal, é isso que eu quero. O que eu vou fazer? Saio um diretório e vou lá dentro do meu vars. Afinal, eu falei que vai ter algumas variáveis aí para eu brincar, certo? Eu comentei que vai ter variáveis. Lá dentro do arquivinho, eu falei que eu vou utilizar variáveis, certo? O que eu vou fazer? Eu vou lá dentro desse man, tá vendo? Já está até criado. E aqui eu nem vou criar um outro arquivinho, eu já vou colocar dentro do próprio man. O que eu vou colocar? O nome das variáveis que eu passei lá. Então, tem o instance type, que eu lembro. O tipo que eu quero aqui é o td medium, porque nós vamos fazer um Kubernetes lá para frente, né? Se bater os 2000 lá, certo? T2.medium. Depois, security group, também nós tínhamos passado lá dentro, certo? Security group, dois pontos. Qual que era o nome do security group? O Gyropops? Vamos ver lá só, que eu não lembro. Deixa eu ver aqui, cadê? É lá no task, certo? Provisioning, Security Group. Gyropops, tá beleza?
Vamos colocar aqui o nome de GiroPops, ok? Nós não especificamos, chamamos ele como variável mesmo, então tá certinho. Security Group, vamos colocar como GiroPops a image. Qual que é a imagem que eu vou utilizar? Eu vou colocar o AMI que nós usamos na aula passada, lá do Terraform, é o mesmo, certo? Que é um nosso Ubuntu, beleza? Depois, o que mais que eu passei lá? O Keeper. Eu preciso passar aqui qual que é a chave, então eu vou criar aqui semana DevOps Ansible. Ok? Vai ser o nome da chave. Eu vou ter que criar isso lá na AWS. Qual que é a região? Também coloquei lá a região. Qual que é a região que eu quero fazer isso? US East 1, certo? E qual que era o outro que nós tínhamos posto? É o números count. Só deixa eu ver qual que era o outro aqui. Eu lembro que tinha posto uma count aqui, ó, quantidade, certo? Então, count. Vamos ver aqui de novo. Então, count, 2 pontos, eu quero 3. Então ele vai criar 3 maquinetas aí, beleza? Então desse jeitinho aqui, pair, region, security, group, instance, tudo certinho, beleza? Salvei esse cara, lembrando que aqui tem o que? As minhas variáveis, ok? As minhas variáveis. Feito isso, então eu já tenho arquivos lá no meu task, eu não preciso esquentar a cabeça com templates, afinal não vou copiar nada para lá, só estou criando uma máquina. Eu não tenho que esquentar a cabeça, deixa eu ver qual outro diretório que tem aqui, ó, com variáveis já foi o teste, eu não vou fazer teste nenhum agora. Templates, eu não tenho nenhum template para pôr lá, task eu já criei, meta nada, handler também não preciso fazer restart de nada e também não tenho nenhum arquivinho para mandar lá para dentro, né? Não tenho nenhum arquivinho para mandar lá para essa máquina, só tenho que sair criando. Mas antes de sair criando, já está feito aqui o meu playbook, tá tudo certinho, certo? Tá bonitinho. O Ansible está instalado, o meu playbook está pronto. Deixa eu voltar até aqui, ó. O create, vou botar mais um, o playbook está aqui, certo? O catman chama o create e ele vai executar as tarefas. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na AWS agora e fazer o seguinte. Então eu vou pegar aqui, deixa eu abrir aqui a AWS, deixa eu voltar aqui no desktop, vou subir aqui uma aba, olha só, tô lá na minha querida idolatrada AWS mais uma vez, certo? O que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, ir lá criar novamente um usuário, certo? Então vamos criar o usuário GiroPops, beleza? Então criar um usuário individual IAM aqui, gerenciar usuários, adicionar o usuário, vou colocar o nome dele de GiroPops, beleza? Acesso, que nem nós fizemos ontem, acesso no grupo admin, próximo, não quero nenhuma tag, já era. Criando o usuário. Então eu criei ele aqui, beleza? Ele vai me trazer lá a chave, tá vendo aqui, ó, a chave de acesso e aqui a chave de o ID da chave de acesso e aqui a chave de acesso secreta, beleza? O que eu vou fazer com esses caras? Eu vou copiar esse cara aqui primeiro, beleza? Copiei ele, volto lá no meu terminal, no terminal onde eu vou executar e vou fazer assim, ó, export AWS, AWS underline access underline key, underline ID, igual o valor aí lá desse usuário que eu criei. Então, AWS Access Key ID, coloquei, certo? Depois eu volto lá de novo e eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, que é a chave secreta. Copio ela, volto aqui de novo e vou fazer o export, só que minúsculo, export. E aqui da frente do export eu vou colocar AWS Secret Access Key. Beleza? Dessa maneirinha bonitinha de aí, meu Deus, coloco aqui dentro a chave, certo? AWS Secret Access Key e o Access Key ID, certo? Enter. Criei esses dois caras. Por quê? Vai ser através deles que nós vamos ter autorização para criar essa instância. Na aula passada no Terraform nós fizemos através de arquivo, aqui através de variável, somente para que nós possamos brincar um pouquinho, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que ir lá na AWS ainda, ir lá, sei lá, aqui no EC2, e aqui no EC2, vamos aqui, ó, em Key Pairs, certo? Aqui em Key Pairs nós vamos criar mais uma chave. Eu vou vir aqui criar uma chave e vou criar, como que era o nome que eu tinha posto lá? Semana DevOps Ansible, certo? Ansible. Assim, Semana DevOps Ansible. Create. Vou criar essa chave, vou fazer o download dessa chave. Fiz o download da chave, certo? Fechar aqui. O que eu vou fazer agora? Volto aqui e vou cp... vou voltar aqui só para copiar a chave que está lá nos documentos. Qual que era o nome? Semana DevOps-Ansible, certo?
.pen e vou copiar aqui para a mesma estrutura aqui, essa chave, certo? Então tá aqui, ó, o .pen bonitinho que eu acabei de criar lá na AWS. Então, na AWS eu criei a chave e criei também o usuário. Vim aqui, coloquei o Access Key e o Secret Access Key. Simples assim, certo? Somente esses passos por enquanto. O que eu preciso fazer agora? Depois que eu fui lá e já criei o meu querido usuário, já peguei a minha chave, já criei o meu arquivo de variáveis, já criei as minhas tarefas, o que eu posso fazer agora? Eu já posso sair fazendo a execução desse cara para saber se ele realmente criou essas máquinas, se ele vai criar essas minhas máquinas, ok? Se vai dar tudo certo, tudo bonitinho. Só deixa eu ver mais uma vez aqui em roles, create vars main, o nome do arquivo tá certo, semana DevOps Ansible, certo? É esse nome mesmo, ls, ó, esse mesmo nome, beleza? O que eu vou fazer agora? ssh add e o nome dessa chave aí que eu vou estar utilizando para conectar na máquina, beleza? Então eu coloquei ssh add e o nome dela, enter. Beleza? Ah, eu preciso mudar aqui, deixa eu dar um chmod, acabei de fazer o download dela, então eu preciso colocar para 0400, certo? O nome dela semana DevOps. Aí sim, agora eu vou fazer um add, olha só, ele adicionou. O que acontece? Eu falei para o meu SSH que a chave que eu estou utilizando é essa chave aqui, é a mesma que eu acabei de criar na AWS, que eu especifiquei aqui no meu playbook, certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu já posso vir aqui e fazer a execução do meu playbook, certo? A partir desse momento, eu já posso vir aqui, sei lá, e executar lá um Ansible, deixa eu limpar a tela aqui, limpando a tela tudo certinho, ó, certo? Ansible, traço playbook, menos i, o arquivinho que eu passei o host, certo? main.yml, que é justamente o arquivo que vai chamar os outros playbooks. E olha só o que nós temos aqui, nós já temos um probleminha aí, né? Nós já temos aqui um problema de sintaxe lá no arquivinho provisioning, certo? Vamos abrir esse cara então para ver o que está pegando. Então é lá em Ansible, roles, create, task, provision, linha 15, certo? Vamos ver o que está pegando lá na linha 15. O que está de errado, que não está certo, ó, é a indentação aqui do registry, tá vendo? Mais um pouquinho para cá, agora sim tá na indentação correta, beleza? Vamos ver se era só isso que tem, vamos ver se tem mais algum problema. Vou executar esse cara. Ah, agora passou fino, hein? Vamos ver, ó. A primeira coisa que ele faz é executar no local, aí ele começa a coletar os facts, certo? Agora ele já foi lá para a AWS para criar o Security Group. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ele vai criar o Security Group para a gente lá de forma automatizada. Maravilha, criou o Security Group, tá vendo? Mudou lá, localhost. Quando ele fica em verde, ele não fez nada. Quando ele fica em amarelo, ele alterou alguma coisa. Quando é vermelho, significa que nós fizemos alguma coisa de errado, certo? Então vamos ver aqui o que ele vai fazer aqui, ó, criando a instância no EC2, na instância EC2. Isso demora um pouquinho, né, porque ele está fazendo a criação dessas instâncias lá. Vamos acompanhando aqui para ver se ele se tá tudo certinho, né? Só dá um tempinho. Enquanto isso, vocês fazem o seguinte, curtam o vídeo, não sei se vocês já curtiram. Se ainda não curtiram, tá vacilando, hein, mano? Olha, tá vacilando feio. Então já clica aí no botão de curtir. Lembrando, 2.000 curtidas nesse vídeo, eu vou criar um segundo, tá? Mostrando como seguir aqui. Nós vamos criar as máquinas, depois vamos fazer a instalação do Kubernetes. 2.000 curtidas, nós fazemos a instalação do Kubernetes com o Ansible, totalmente automatizada, certo? Curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Já usa o Ansible? Ainda não? O que você achou dessa aula? Comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários. Outra coisa, de qual é o seu estado, de onde você está, o estado, o país, né, que você está acompanhando isso daqui. Ó, vou subir aqui um pouco, só para que vocês possam ver. Então ele criando a instância, criou bonitinho, daí ele adicionando a instância no inventário, adicionando, ele imprime, né, aqui, ó, olha o tanto de variável que ele trouxe, ó, private DNS name, tá vendo? Traz tudo, ó, o public IP que nós vamos colocar lá dentro do arquivo, então que são instâncias que ele já trouxe, são variáveis que ele já trouxe automaticamente, ó, adicionando a instância no arquivo, então aqui onde eu estou pedindo para ele adicionar no arquivo, esperando o SSH, tá vendo? Ó, esperou, adicionando uma tag na instância, maravilha, terminou. Ó, ele falou que deu 7 ok, 5 ele mudou, ou seja, teve 5 alterações, ele aplicou 5 coisas de inalcançáveis, não teve nenhuma, não falhou nada, não pulou nada, não fez rescue de nada e também não ignorou nada. O que eu quero ver aqui agora é o seguinte, aqui em hosts, eu quero ver se ele colocou o IP. Olha só, colocou os IPs aqui automaticamente, meu Deus,
Que legal, funcionou, certo? Essa parte funcionou. Outra parte, eu quero saber se ele tá, se as máquinas estão certinho. Primeira coisa que eu vou fazer, lembra aquele ping que nós usamos? Eu vou usar de novo. Olha só, um wall no ping. Ah, eu preciso conectar lá primeiro nessas máquinas, tá vendo esses yes? Elas acabaram de ser criadas, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, antes de mostrar aqui elas funcionando e tudo mais, todo mundo sabe que essa daqui é aquela mensagem que tem que digitar yes ou no primeira vez que você conecta via SSH. Eu até podia ter feito aqui um SH key scan da vida para que não precisasse fazer isso, mas né, na próxima a gente coloca essa função também para não precisar ficar dando yes. Mas, como nós vamos ter que ficar dando yes, já vamos testar uma coisa. Vou vir aqui em instâncias e vamos ver aqui, ó, running, tá aqui, ó, semana DevOps. Acabamos de criar essas máquinas, olha só que sensacional. Semana DevOps criadas, ó, criamos, tá aqui a chave, semana DevOps, do jeito que nós pedimos. Vamos ver qual que é o Security Group? Security Group, Gyropops. Vamos ver lá se tá a 22? Ó, 22 tá para o mundo inteiro, maravilha. Então, funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui numa delas e vou dar um connect e vamos conectar para ver se está funcionando, certo? Um SSH aqui, vamos ver marotamente. Vou dar um enter aqui, ó, pediu para trocar a chave, vou dar um yes. Vamos ver, olha só, estou na máquina. Na primeira, conectei. Vamos ver na segunda se deu tudo certo também. Vou vir aqui na segunda máquina, mesma coisa, connect na bagaça. Aqui, maravilha, vamos ver aqui, vamos ver, pediu a chave, conectando, olha só, conectamos também, ó, tá vendo? Máquinas diferentes, aqui foi a final 57, essa daqui é a final 1, saindo fora delas, voltando aqui, ó, vamos conectar na terceira que ele criou, connect, vou colocar aqui a mesma coisa, vamos aqui para o lado, conectando nela, dá um yes, vamos ver se vai funcionar. 3 máquinas criadas automaticamente, ó, o uptime delas, 3 minutinhos. O que nós vamos fazer agora? Agora que eu já conectei, já troquei o banner, agora eu posso vir aqui e fazer aquele host all -m ping. Olha só o que acontece. Esse carinha bonitinho de ai meu Deus, ele tenta chegar lá nessas minhas máquinas, né, nas maquinetas que nós estamos passando, como usuário Jefferson, certo? Só que o que acontece? Eu não sou o Jefferson, certo? Lá na maquineta, qual que é o usuário que chega nela, né? Qual que é o usuário que conecta lá na máquina? É o usuário Ubuntu, não é o usuário Jefferson. Por isso que eu recebo esse permission deny, certo? Porque eu não estou passando o usuário aí, no caso, o nosso usuário Ubuntu, certo? Então eu tenho que passar o user, daí vai resolver, eu não vou ter né, não vou receber esse erro na minha cara. Só deixa eu ver aqui se eu consigo passar o -u, Ubuntu. Vamos ver, vamos ver. Eu não lembro. Aí, foi. -u Ubuntu, que é o usuário, tá vendo? O -u de usuário, Ubuntu. Então ele pegou, foi no meu localhost, né? Que aqui é local, então não tá nem tentando acessar, por isso que o Ubuntu passou. E aqui são as maquinetas, as 3 maquinetas falando que passou lindo, que funciou, tá vendo? Que foi maravilhosamente bem. Esse ping é somente um dos comandos que eu posso passar. Eu posso vir aqui e, sei lá, ao invés do ping, eu posso vir dar um Ansible, -i hosts, -u Ubuntu, né? Para não esquecer, senão vai dar zica. Eu posso vir aqui e passar que eu quero só no grupo do Gyropops, que vai -u aqui, então só passar, eu quero só no grupo lá do Gyropops. É Gyropops o nome do grupo? Vamos ver aqui de novo que eu esqueci. Semana DevOps, certo? Então eu quero fazer isso Ansible, -i host, semana DevOps, que é o nome do grupo, e lá nesse cara eu quero que, sei lá, eu quero pegar, deixa eu pensar aqui, -a, que é de argumento, eu quero pegar, dar um sbin e fconfig, certo? Eu quero pegar, sei lá, eth0, vamos ver se tem eth0 lá, vou dar um enter aqui na bagaça, vamos ver, permission deny ao usuário, -u, Ubuntu, enter na bagaça. Vamos esperar o retorno desse cara, vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, trouxe lá, tá vendo em amarelo, ó, o IP de cada uma dessas 3. Então funcionou, deu certinho, beleza? Nada de outro mundo. Aí, Jefferson, mas você falou para mim que é possível ver um tal de facts, né, que seriam as variáveis, os detalhes. Como que funciona isso, Jefferson? Ó, é dessa maneira. Eu vou vir aqui, -host, mesma coisa, semana DevOps, vamos pegar as maquinetas lá da semana DevOps. Vou passar o -m, que é de módulo, e o módulo que nós vamos utilizar é o cara chamado setup. E vou dar um enter aqui. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai lá nessas... Opa, de novo, -u Ubuntu.
Ele vai lá nessas máquinas e vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai trazer os facts, né, de todas elas, olha só. Tá vendo? Trouxe esses verdinho, ó. A saída é gigantesca, né? Porque ele vai trazer das 3 máquinas. Mas olha o tipo de informação que ele traz para você, tá vendo? Ó, traz qual que é o domínio lá, Ansible ETH0, falando qual que é a device dele, ETH0, tá vendo? Traz tudo que é informação de hardware timestamp filters, MAC address, se tem Fibre Channel, qual que é se tem CH-root, qual que é o kernel, tá vendo? O tanto de informação, isso de cada máquina, certo? Qual que é aqui é do localhost, o que mais que vai trazendo? Node name, qual que é esse node name, qual que é o OS family, quem que é o gerenciador de pacotes, né? O package manager, o que mais que nós temos aqui? Quantidade de processadores desse cara, 2. Que mais? Cores, né? Quantidade de core, de processador, de vCPUs, tudo que é informação que você imagina, os usuários, que tem lá, tudo que é informação ele traz e você consegue utilizar tudo isso, né? Você consegue usar essas informações dentro dos seus playbooks. Então, se você quer preencher com o IP de alguém ou com o nome da máquina, o FQDN, por exemplo, você pode vir aqui e utilizar tranquilamente esses nossos queridos idolatrados facts, ok? Então os facts nada mais são do que os detalhes que o Ansible pega automaticamente lá da nossa máquina. Ah, mas eu quero fazer mais coisas, Jefferson, eu posso fazer mais coisas? Pode, eu posso vir aqui, ó, sei lá, utilizar um módulo... deixa eu ver que módulo que nós podemos utilizar aqui. Do Git, vamos usar um do Git. Eu posso vir aqui, ó, "-m Git", e coloco lá o "-a" para colocar os argumentos, e aqui eu coloco, vamos ver se eu estou bom de cabeça ainda, repo igual, coloco o nome de um repositório, deixa eu pegar um repositório lá do Git, do Gyropops Monitoring, espera aí só um minuto, deixa eu abrir aqui, ó, cadê? Gyropops Monitoring, vamos pegar esse cara aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou dar aquele clone maroto, copiar aqui, certo? Volto aqui nesse cara, copio o endereço do repo, beleza? Simples assim, nada de outro mundo, tá vendo aqui o repo aqui embaixo, todo mundo tá enxergando? E aí eu coloco mais informação nessa bagaça. Qual que é a informação? O que mais que eu preciso passar aqui? Quando eu vou fazer um clone, eu preciso passar informações, aliás, né? Quando eu fazer um clone, eu não preciso passar mais do que isso, né? Eu passo o nome do repositório e falo para ele fazer um clone. Aqui eu preciso passar o quê? Aonde que eu quero que ele faça isso. Então eu vou passar aqui um dash, né? De destination, igual, sei lá, eu quero que ele jogue isso lá no /tmp, por exemplo, ok? Quero que coloque esse cara lá no nosso querido /tmp /gyropops, beleza? O que mais que eu quero que ele faça? Deixa eu ver. O version, quero que seja o head, beleza? Igual que ele pegue lá do head. Só isso daí. Desse jeitinho bonitinho de iMail, certo? Vamos ver se vai funcionar aqui. Deixa eu colocar aqui -u Ubuntu. Certo? Vamos dar um Enter aqui. Vamos ver se está tudo certo lá com a maquineta, se vai rolar esse nosso clone aí. Olha só, nas 3 já falou que fez o change, certo? Vamos conectar via SSH lá nela para ver se fez mesmo. Conectar numa dessas que eu peguei o histórico aqui. Vamos lá em cd/tmp. Tem o Gyropops. Olha só, o Gyropops está aqui e dentro do Gyropops está aí o repo que nós acabamos de clonar. Ou seja, se eu quero brincar com o meu Ansible através dos playbooks, que nem nós fizemos, eu posso, aqui ó, o tree, eu posso tranquilamente, sem nenhum problema. Ou então eu posso ainda fazer os ad hoc, ou seja, através da linha de comando, chamando os módulos e tudo mais. Beleza? Simples, rápido e fácil. Isso daí foi a nossa aulinha do Ansible. Agora bora lá tomar o restinho de cerveja. Espero que vocês tenham curtido e bora aprender mais sobre Ansible, porque é a topzera da balada, ok? Então nós vimos a instalação do Ansible, vimos como criar um playbook, como provisionar 3 máquinas na AWS, e vimos o que mais? Como brincar aqui com o ad hoc aqui do Ansible, né? Fazer as brincadeirinhas com ad hoc, sei lá, desde executar comandinhos, ou então fazer um clone, ou então pegar os facts, que são as variáveis desse cara, certo? Chega, bora lá tomar o meu resto de cerveja, que já tô com a boca seca de tanto falar. Vai! E aí, pessoal, como que foi? Tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar de boa? Viram como o Ansible é sensacional? Fácil, simples e rápido? Mano, arquivinho YAML, é super tranquilo de criar, de gerenciar. Minha cerveja tá até acabando. 1 horinha, olha, vou te falar, hein? Não foi fácil, hein? Peço pra você que tá até agora aqui acompanhando o vídeo, que viu mais de 1 hora de vídeo, mano, curta aqui o vídeo, compartilhe na sua rede social, comenta aqui embaixo. Curtiu o vídeo? Não curtiu? Tá usando o Ansible? Não tá usando o Ansible? Comente, compartilhe a sua experiência conosco, ok?
Semana DevOps é isso aí, conteúdo prático, é na prática, conteúdo técnico na prática e 100% gratuito. Eu espero que vocês tenham gostado, não somente do treinamento de hoje, né, do dia de hoje de Ansible, mas da terça-feira que foi a AWS, da quarta-feira que foi o Terraform, de ontem que nós falamos sobre CI e hoje que nós estamos falando sobre gerenciador de configuração com o nosso querido idolatrado Ansible, certo? Simples, rápido e fácil. Deixa esse joinha aqui, ativa o sininho para que você fique sabendo toda vez que tiver vídeo novo e é isso aí. Vai! Vou tomar minha cerveja aqui.